mulher tem 10 cachorros que um mata o outro, é porque não são castrados. É só castrar que um vai matar não vai matar ninguém. É por causa dessas coisas que eu acho que a gente precisa investir num trabalho mais específico e prático. Ter a nossa delegacia de volta, porque nós temos ali lá no Mercadão, continua aquela bagunça do cara vendendo animais lá. A Polícia Ambiental foi lá semana passada, fez o cara tirar todas as gaiolas e lavar aquilo ali, mas não tinha como retirar os animais e para onde levar galinhas, para tem um chinês próximo de onde era a Telesp que está com uma situação 10 vezes pior que isso. Nós estamos com denúncia de rodeio em Campinas, em Barão Geraldo. Barão Geraldo. Vaquejada está tendo em Campinas direto e reto. A polícia sabe e a polícia não vai tomar providência porque a área do PCC e ela não tem gente para ir lá para o PCC. Tá? Então, não, rinha de menos, gente. Rinha, pô, você está tendo vaquejada, né? Então, o que eu acho assim, ou a gente investe em lutar por um negócio, falar assim, vem aí o cara que é candidato a governador, nós vamos todo mundo lá nele e pedir uma audiência para ele, e tá todo mundo junto para a coisa funcionar e mostrar força, mostrar união em torno de alguma coisa mais prática, porque quando tinha a delegacia, funcionava, as pessoas ficavam com medo. É mais ou menos o que o rapaz está falando, senhor. Mas também não as tinha pessoas... efetivo, Flávio. Oi? Eu fui voluntária de entregar a intimação. Eu fui voluntária. Isso. Não tinha efetivo. Então, mas a gente tinha outras... Não adianta ter delegacia sem efetivo. Então, mas funcionava a gente saber assim, a delegacia, a pessoa era chamada na delegacia e resolvia. Se não resolve 100%... Quando o voluntário entregava, porque então, não tinha um policial para mas, trabalhar então, na delegacia. então não pedia para a delegacia. É isso que eu estou falando. Vocês precisam ter foco ou não funcionar. Sim, assim, mas não adianta ter foco se não tem a então, tá pessoa bom. para fazer. Então vamos dizer assim, vamos esperar no ano 5.000, quem sabe até lá as coisas melhorem com naturalidade. Não é assim. Porque ou vocês querem foco, ou não vai ter jeito. Não tinha gente. O conselho tem o poder de chamar o Não adianta ter delegacia sem gente. estadual para ele. O conselho que libera, Ele não pode convidar para Convidar pode, eu convidar até o Michel Temer para vir aqui. Mas não, todo mundo vai ao governador. Eu acho sim, olha, por exemplo. Mas o conselho Não, tem olha. que convidar o Gente, governador. então a proposta é assim, olha, o candidato a governador dos dois vem a Campinas e vai estar lá na TV Bandeirantes. Então a gente forma um grupo aí, 20 pessoas, vamos até lá, conversando com ele, queremos conversar. A presidente do Conselho Municipal vai falar em nome desse grupo e nós queremos a delegacia de volta. Nós queremos a delegacia de volta. Depois, se vai ter gente para entregar a gente acerta internamente, a gente tenta melhorar. Mas se não tiver o raio da delegacia, e gente, não vamos querer delegacia para Campinas, pelo amor de Deus. Nós não somos protetores de animais de Campinas. Nós queremos para... Tivemos uma conversa, não era para falar, né, Débora? Mas um dos candidatos a governador, que está entre os dois, ele falou o seguinte, que ele quer fazer a delegacia voltar a funcionar rapidamente. Se ele for eleito, ele vai fazer isso. Então a gente já tem um pré-compromisso, mas não pode ser um compromisso comigo, porque eu telefonei para ele, gente. A Débora estava junto lá, porque eu liguei, o cara, olha... Não, ele estava na TV Bandeirantes e ele disse assim, não, eu reabro a delegacia. Se eu for eleito, eu reabro a delegacia. Tá bom. Mas não pode ser comigo, tem que ser institucional esse tipo de relacionamento. Do candidato com o Conselho Municipal. E aí o compromisso dele, da mesma maneira que o outro concorrente dele também precisa ter esse compromisso. Então nós não podemos privilegiar os dois. Mandar documento, ele põe no bolso que nem o França fez, meu bem. Não vai, ao menos que eu vá lá e ligue para o... Não vai resolver. Agora, se a gente não mostrar que a gente tem um mínimo de organização e de união em torno do que a gente quer, definimos primeiro, como na criação do DPBR. Nós fizemos várias reuniões para definir se quer verde, se quer amarelo, se quer roxo, que cor podemos querer para ser uma cor só que agrade a todo mundo.
definiu-se. Então a gente definiu o que a gente quer e lutar por aquilo. Teremos divergências, de diferenças de ONGs, de grupos, de protetores, não tem problema. O que nos une? A delegacia nos une? Então vamos lutar por ela. Aí que ponha lá um delegado. O delegado não vai fazer o que a gente quer, o delegado vai fazer o que o delegado tem que fazer. E é isso que nós vamos ter que entender. O que o delegado tem que fazer, ele fará. O que não conseguir, tem a área administrativa. Temos que fortalecer isso. Por exemplo, não tem fiscais. A fiscal que tem lá estava grávida, teve um neném, então precisa ter mais fiscais. Para quem temos que pedir isso? Para o Jonas? Para o prefeito Jonas? Vamos pedir para o prefeito Jonas. A gente mandou ofício para ele. Não resolve? Nós vamos numa inauguração que ele estiver e vamos lá. Olha, prefeito, estamos em 20 pessoas aqui. Nós vamos conversar contigo. Não dá para ir lá na prefeitura. Então nós queremos fiscais para o DPBEA. Nós queremos o bosque de volta. Queremos o bosque para o DPBEA, para a gente tratar os animais do bosque com decência. Para acabar com um monte de barbaridadezinhas que andam acontecendo lá dentro. A gente não discute essas coisas, gente, porque a gente acaba gastando tempo discutindo outras coisinhas e discutindo coisas que são importantes, mas que a gente não tem foco. A gente discute um monte de coisa aqui que não, outra coisa vai discutir de novo semana que vem, né? E falei demais com essa mãe. Não, ele não resolve. Deixa eu falar rapidinho, não vou tomar o tempo de vocês, vou falar só o seguinte. A minha ideia, o Paulo e Ingrid, eu pretendo convidar, se vocês permitirem, para fazer parte dessa fiscalização que eu faço, ele que é policial civil e ele que é policial civil, por quê? Porque a gente tem autonomia na hora de ir nas denúncias de qualificar a pessoa, pedir o RG, qualificar e entregar. E eu acho legal os fiscais serem policiais também, porque tem um respaldo. E eles são da causa animal, então eu gostaria que eles também participassem disso futuramente, ou daqui para frente também. Daqui a pouco. Então, como é que faz isso legalmente? Precisa passar, não é assim, gente, precisa passar os nomes, beleza? Passar os nomes direitinho, fazer uma portaria da presidente, nomeando, manda para o Diário Oficial, nomeia direitinho e a coisa não sobra pepino para ninguém. É porque nem sempre eu vou estar disponível e assim, às vezes a região é difícil, então tem mais 2 pessoas para ajudar. Mas se faça isso, né? A gente, por exemplo, é só voluntário, tem uma boa vontade, não é funcionário. A gente não pode ser também da... Não, mas ser junto. Não. Não a gente fazer, mas quando for junto, não, só de junto, mas assim, eu já falei. Tá. Não, nós vamos... O Conselho aceita A indicação dos a indicação do Ótimo. certo? Fazer é ver a forma legal De oficializar isso. oficializar isso para ficar preto no branco. Na ata já vai estar. Na próxima reunião já vai estar Já resolvido. fiz o secretário, Não sei, depende do jurídico. Não, tem que dar um prazo, tem que dar um prazo. Na ata vai estar. Foi na Daqui ata. um mês, dá pra... Daqui um mês está pronto. Se dependesse de mim, Sônia, amanhã estava pronto. Não, não de você, mas dentro desse... Normalmente essas coisas que vão para o Diário Oficial, você tem que fazer uma consulta para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. E ela vai ver se aquela indicação cabe às atribuições do Conselho, para depois usar, autorizar, pôr no Diário Oficial. Então, primeira coisa, a gente vai precisar do nome completo, né? Com RG, dos colegas aí policiais, para a gente já colocar na ata. Isso é um ato importante. Tem que ser um esclarecimento que eu queria fazer, porque sou leiga, não sou da área do direito, tá? Fica tranquilo. Eu sou Fica da área também da não, saúde. Tá? Ele é formado em direito. Humana. Ele é advogado, ó. Olha, Ele é bacharel. E a população leiga também, eu acho que se equivoca muito na hora de tentar ligar para fazer uma denúncia chamando uma força policial, liga na 190, é isso? Você não ligou no 190? Ele ligou. Não adianta, o 190 não adianta.
policial civil, né? Delegacia de polícia civil que faz... Não, na verdade, se for na hora, se for uma coisa flagrante, como ele disse, alguém batendo num cachorro, matando um cachorro, é um 9-0. Não tem outro jeito. Porque eles Não falam vai matar o que eles cachorro até não ser vão atrás de crime de animal. Bom, deixa eu entrar no meio da conversa aqui. Primeiro, com algumas sugestões, algumas delas eu acho até bem interessantes, e a outra, nesse assunto aí, você está certa, existe uma resolução da Secretaria de Segurança Pública, que é a maldita Resolução 57, assinada pelo Alexandre de Moraes. A PM, ela só vai onde, na verdade, interessa para ela que vai dar televisão, certo? Isso, com todo perdão até, parece que está ofendendo, mas é verdade, o soldadinho da PM não tem nada a ver com isso, aquele que vai atender, é uma ordem da Secretaria de Segurança, certo? Inclusive está dando problema, o Estado está respondendo processos por causa disso, então é o seguinte... Porque a PM não vai. Não, dificilmente ela vai. Tem caso de Maria da Penha, que o marido está espancando, ela para, eles entendem que o flagrante é só o inciso 1 dos 4, que é o que vale. Se ele não estiver batendo na mulher, ela pode estar arrebentada. Se ele não estiver batendo na mulher, eles não vão fazer a prisão em flagrante. Certo? Ele manda ela na DDM, é assim que tem sido. Esse é o meu dia a dia, tá? Deixa pra lá. Agora, voltando aqui. Eu vim acompanhar aqui, não o conhecia, certo? Esse encargo que você tem não é um encargo, é um desafio gigantesco. E eu já participei de outros desafios, de reuniões parecidas com essa. Eu vim da educação física e participei da criação do Fundo de Investimentos do Esporte de Campinas e da Cultura, certo? A ideia, promover um fundo de investimento para esse assunto que nós estamos tratando aqui. O projeto de lei, dá até para pegar o próprio projeto de lei, a lei do que criou o FIEC e o FIC, em 2006, salvo engano, e fazer umas adaptações, sentar numa mesa aqui com a participação de todo mundo. Nós já temos fundo. Já tem? Então precisa botar em votação. Para quê? Justamente para arrumar verba para que as ONGs que estão aí passando, pagando tudo do próprio bolso, elas tenham como suprir. Mas então esse é um outro assunto. Não, eu falei, esse é um outro assunto. Esse é uma sugestão, que se crie um fundo que possa ser destinado às ONGs, lógico, prestação de contas, tudo como acontece com o esporte e com a cultura aqui em Campinas, municipal. Isso foi muito bacana para o esporte, deu muito certo em várias modalidades aí, tem sido bacana. Na cultura não sei, certo? Mas é uma ideia que passou pela minha cabeça de ouvir o começo da reunião, que justamente está doendo para todo mundo aí correr atrás de dinheiro quando é serviço público, tá? Não tenha dúvida Esse que é. fundo que existe é o que financia as castrações, financia o SAMU animal, financia todas as ações do DPBEA, vem dinheiro desse fundo. Sim, mas ele poderia ser criado um exclusivo para isso, certo? Então, ser institucionalizado para atender, inclusive, entidades particulares, certo? Como é o do esporte. Uma associação esportiva, ela tem o seu estatuto, ela é uma ONG também, e ela apresenta o projeto dela e ela recebe, tem uma destinação orçamentária, logicamente que é limitado, mas ajuda bastante. Isso nós fizemos há 12 anos atrás, e deu certo até eu mesmo parar um pouquinho disso daí, porque eu cansei. Certo? A outra parte, estamos falando aqui sobre justamente a questão criminal. Eu trabalhei em DP de periferia há bastante tempo, fiz, não sei quantos resgates de animais eu fiz, todos eles, assim, todos não, né? 90% deu tudo bem, alguns deu problema, respondi na corregedoria por furto de animal, tudo bonitinho. E a outra sugestão a respeito dessa parte policial seria de este conselho aqui, ou o próprio DPBEA, fazer um convite aos delegados de polícia titulares de DP para que eles dessem um pouco mais de atenção para a causa animal, certo? Porque assim, eu mesmo sendo da casa, já fui tratado com desdém por causa de cachorro morrendo, certo? Não foi fácil. Eu trabalhei em delegacia de polícia que simplesmente alguém pediu alguma ajuda, eu falo assim, eu vou, mas é pessoal, porque o delegado não vai segurar nada, e deu problema, certo? E o delegado falava assim, não vem com esse papo de bicho para cima de mim, certo? Eu não vou falar que foi o Parro não, tá? Ele já se aposentou, posso falar mal dele à vontade.
Não, o cara era intratável nesse assunto. E cheio de problema. Era do segundo DP, gente. Uziel, Monte Cristo, tudo aquilo lá. Chegava a denúncia, você não pode, não vai. Caiu que vinha para investigação. A gente chegava lá, fazia a diligência e chegava assim, doutor, precisamos cair para dentro. Ele falava, não vai. Porque ele tinha que instaurar inquérito, eu precisava fazer um mandado de busca, ele não queria. Certo? Então seria muito legal, a maioria dos delegados que estão hoje é bacana. E emendando esse segundo assunto com o terceiro, o atual DEINTER, o José Henrique Ventura, o doutor Ventura, ele é um cara, ele é gente boa para conversar sobre isso. Certo? Ele pode instalar por ato administrativo, que eu não sou de acordo, eu prefiro que seja criado por lei, porque daí não vai ter ninguém que vai arriscar dar numa canetada e tira noutra, como aconteceu aí quando era o Licúrgio. Mas ele pode por ato administrativo enquanto se faz uma correria junto. Pode ser até o governador, mas tem que ser um projeto de lei passado na Assembleia Legislativa, que daí ninguém mais tira essa delegacia dos animais. Certo? E quando ela foi criada, a Rosana falou, pô, vem ajudar. Eu ajudei fora, na minha delegacia, porque eu sabia que ela ia arrumar inimigo. E que de fato acabou acontecendo. A gente pode, num primeiro momento, recriar a delegacia por um ato administrativo e a gente batalhar junto aos deputados da Assembleia Legislativa para a gente formalizar e daí... Nunca mais tirou da gente. Gente, é a mesma coisa que nós fizemos com a criação do DPBEA. A gente criou por um ato... Paulo, passa ali. O DPBEA é criado por lei complementar. Toda a secretaria. Então, para desfazer essa lei, precisa, que nem uma emenda constitucional, precisa 3/4 da Câmara estar votando a favor de fechar o DPBEA. E também... Nunca vai ter. Nunca vai acontecer. E também, na lei que cria, tem as atribuições. Então, muda o governo e fala, não vou investir nisso. Não. Está dado em lei as atribuições. Então, ele tem que cumprir, senão ele vai estar atuando ao arrepio da lei. Então, é pensado assim, amarrando mesmo. Exatamente. A questão da delegacia, essa seria a sugestão, porque eu acho que é mais importante de fazer. Ainda que a gente consiga que o DEINTER ele dê uma canetada e recria a delegacia de proteção animal, paralelamente tentar na Assembleia Legislativa a criação por lei, como foi criada a delegacia de sequestro aqui. Acabaram os sequestros em Campinas, não tem nada. Então existe o delegado, uma escrivã e o investigador, para a delegacia continuar existindo. Se tiver um sequestro, chama os antigos colegas que têm formação e trabalho dentro de sequestro e vai todo mundo trabalhar. Então, na questão dos animais, seria isso daí. Antes disso, enquanto a gente não consegue, seria legal convidar as autoridades policiais dos distritos para que eles deem um pouco mais de atenção, porque até nós, que somos da casa, a gente sofre na mão deles. Imagine vocês que vão... Como é que fala? Uma coisinha? No caso da delegacia, há um compromisso velado, um compromisso do governo atual com um deputado que se envolveu com a delegacia e ele conseguiu trocar o fechamento da delegacia, não reabrir mais, para continuar tendo o governador ter o apoio. O governador atual não é do mesmo partido do que tinha feito o acordo, mas mantém o acordo dos anteriores, né? Se bem que o Márcio França criou a subdelegacia, a subsecretaria de Direito dos Animais. Mas, como eu falei lá para eles, criou de cima para baixo. E eu não acho que isso resolva criar coisas de cima para baixo. Tem que ser de baixo para cima, saber o que a gente acha e a partir daí se criar o que a gente precisa. Não foi assim. Criou, está lá e está lá, só. Né? Agora, esse outro candidato a governador, que provavelmente vai para o segundo turno, esse não tem nenhum acordo com nenhum deputado que tenha feito acordo com ele ainda. E ele já disse o seguinte: se a gente faz, eu reabro essa delegacia já em seguida. Né? Agora, se a gente pode pedir para ele, a gente pode mudar o pedido. Nós não queremos mais que reabra a delegacia. Reabrir é o mínimo. Queremos que, além de reabrir, imediatamente chamando para a Assembleia, criando delegacias em todas sedes de seccional. As regiões. Sedes de seccional, todas as sedes de seccional. Campinas tem 5 sedes de seccional, na região de Campinas. Então cada sede de seccional teria uma. Mas em Ribeirão Preto, em Araçatuba... Não, tem Inter, em todas as sedes. Quer dizer, então Campinas sozinha, o DEINTER de Campinas são 5 seccionais.
Ribeirão tem 5 ou 6 seccionais. Então, o estado inteiro, em todas as sedes de seccional, teria uma delegacia. Então a gente não desse precisaria tipo. pedir só uma coisa, pedir assim, queremos a formalização para criar Em todos os DEINTER, em todos os 9 DEINTERs, em cada Você sede não de pode ajudar seccional. a gente a formalizar esse pedido direitinho, gente? Vamos? Né? Porque a gente, Certo? É só quem não sabe que ele não escrever. merece receber, né? Exatamente. O pedido que ele formar, ele faz pra gente. Ele se... Bom, gente, Deixa eu só dar uma... Na questão dos fundos, né? Eu falei das 3 penalizações da Lei de Crimes Ambientais. Nessa terceira, que a gente falou que está estudando a valoração, a pessoa como reparação do dano ambiental, ele pode contribuir com alguma entidade estabelecida. Só para Seria bom. O trabalho é grande, sabe por quê? Deixa eu falar o nome dele para a gente saber da ata. Como é que é o nome mesmo? Guilherme. Guilherme, tá? e o outro? Você assinou a ata? Não. Não. Seria importante para a gente fazer constar essa conversa do apoio da polícia, para constar em ata. Guilherme, Isso a gente vai ajudar a gente em futuros atos lá na frente. A gente precisa trazer promotores aqui para falar com a gente no conselho, juízes. A gente está tentando, eu ia trazer hoje, se não fosse o problema da eleição, o comandante da Polícia Ambiental para ele dizer o que pode fazer. Bombeiro não resgata mais gato em lugar nenhum, ponto. Não resgata mais bicho. Bombeiro, ordem da secretaria. Então a gente precisa saber o que eles podem, o que a gente pode ajudar. Então. Mas para isso a gente tem que trazer, o juiz pode mandar pagar cesta básica, ração para animais e tal. Tem muita coisa que dá para fazer, mas a luta é grande e a gente precisa de mais gente que venha ao conselho, todas as reuniões, para a gente poder avançar, gente. Eu me lembrei de uma coisa, eu estava falando da questão do laudo, né? Há juízes criminais que aceitam o laudo porque não existe um perito médico legal veterinário. Não existe. Então, nos casos... Um colega de turma que é. Não, mas no oficial, trabalhando no Instituto Criminalista de Campinas, por exemplo, não tem. Não, tem na região. Não tem. Então, na falta desse tipo de perícia, alguns delegados, no relatório do inquérito ou na deliberação do termo circunstanciado, ele nomeia aquele médico veterinário perito do caso. Certo? Eu saí de 2 broncas assim. Certo? De chegar e bater lá, não tem problema nenhum. Eu já instruí muito caso de tráfico. A maioria é o juiz, tráfico de animais. A maioria o juiz não acatou. É um problema seríssimo na nossa região. A maioria o juiz não aceitou, um ou outro ele aceitou. Mas tinha um, agora parou, que eu ia todo ano, ficava sentado na sala com o traficante, e aí o juiz não me chamava. Foi uns 4 anos assim. Quando o delegado ele nomeia o perito, a gente tem que lembrar toda vez que fizer o resgate de fazer constar. Ele fala assim, doutor, você pode nomear o perito? Ele faz nota branca. Certo? É um fato. Agora você a gente precisa de preparar os delegados, inclusive, são afins. E não é má vontade, viu, gente? 2.000 inquéritos para cada um. Para fazer a palestra. Em 1990, era nos 600 policiais civis, nos 480. Como vai ficar o caso da moça ali, gente? Ele vai entrar. O caso da moça. Não, Só mais uma coisinha que eu queria dizer. Todos assinaram a lista de ausência? Principalmente eles. Por favor, faça a lista. Quem não assinou, por favor, venha até o Carlos e assine. E a gente está encerrando aqui agora. Terminar, a gente pega o Paulo e a Ingrid O Salvador vai falar pra que eu acho conversar. que Eu quero saber disso porque eles tem um amigo meu que ele cria American Police, um casal de que se diz veterinário, eles criam também. Eles cortam a orelha direto de cachorro. E meu amigo levou o cachorro dele para criar lá, porque tem que ser cesárea esses cachorros. Fizeram cesárea na cachorra. A cachorra, eles fecharam a cachorra. Ficou 15 dias a cachorra sem comer
não dava leite. Aí ele levou em outro veterinário e falou, meu, a cachorra não podia ter fechado, estava com a trompa inflamada. Aí esse veterinário, esse veterinário, que é casado com essa mulher, que tem o CRMV, falou que eles fizeram o curso de veterinária e que falsificaram o CRMV. Entendeu? Aí eu queria saber, aí eu entrei na internet, no CRMV, posto o nome dela certinho, só que as duas vezes que eu minha cachorra morreu novamente. A gente podia já que você vai falar com ele, para criar uma tem um cartãozinho não dá pra não dá receita. Falaram assim que não tinha dinheiro comigo. A minha cachorra deu um filhotinho. Por favor, me dá 30 dias. Tinha 8 vereadores, agora tem 3. O município era nos capacitar como assistentes sociais, né, do animal. Então a gente começou